Amém? Eu quero saudar aos irmãos que estão nos assistindo por essa transmissão pelo Facebook, com a paz do Senhor Jesus. Saudar os irmãos que estão conosco aqui na igreja. Sejam bem-vindos. Que a doce presença do Espírito Santo, que se faz presente nesse lugar, ele possa encontrar lugar nessa noite na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa ouvir e entender a mensagem, tudo aquilo que ele quer falar para mim e para você, através do louvor, através da palavra. E para você que está em casa, eu te convido a pegar sua Bíblia, abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Para os irmãos que estão conosco aqui na igreja, nós vamos fazer a leitura congregacional lá na página 356, que são os versículos que estão lá em João 14, a partir do verso 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então aqui Jesus estava falando que o Espírito Santo ele seria enviado depois que Jesus morresse, ressuscitasse, e o Espírito Santo ele está aqui e ele quer fazer morada nos nossos corações, ele quer falar conosco, e que ele possa encontrar em mim e em você hoje um coração quebrantado, que ele possa levar nossa mente cativa à presença do nosso Pai nessa noite, para que nós possamos ouvir e entender aquilo que ele quer falar para mim e para você. E ali quando diz no verso 26, e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o que eu e você precisamos? Aprender os mandamentos do Senhor. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos aprender aquilo que Jesus pronunciou nos evangelhos. E o Espírito Santo, ele vai se encarregar de, no dia que eu e você precisamos, ele vai nos lembrar. Então, que nessa noite eu e você possamos estar atentos àquilo que o Senhor vai nos falar. Jesus, ele falava por parábolas. Ele contava uma história para que as pessoas entendessem. E aí, alguns questionavam e falavam assim: mas por que o Senhor conta em parábolas? Conta em histórias. E ali ele falava que aqueles que estavam com ele entenderiam. E para aqueles que não tinham interesse, que não queriam ouvir, seria simplesmente uma história. Então, que eu e você nessa noite possamos ouvir a parábola do que Jesus vai falar aos nossos corações. E que nós possamos ouvir e entender e querer viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E eu vou te convidar agora para que você possa estar conosco fazendo a nossa oração. Você que tem possibilidade, feche seus olhos. Paizinho, muito obrigada, Deus, por essa quinta-feira, esse culto da família.
Obrigada, Senhor, porque mesmo, Senhor, estando um dia frio, gelado, Deus, nós queremos agradecer pelos casacos, os agasalhos, pelo privilégio, Senhor, que nós temos, Senhor, de poder estar na Tua casa, de poder cantar para Ti, de poder ouvir a Tua palavra. Paizinho querido, fica conosco, toma conta de cada ato desse culto, porque ele é o nosso culto racional que nós estamos aqui para prestar a Ti, Senhor. Fica conosco, Paizinho querido, é o que nós oramos, Deus, e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus, amém? Esse louvor é um louvor muito bonito, né? Toca na nossa alma. E a nossa alma ela é meio chorosa, né? Mas o Espírito Santo que está aqui, ele quer cuidar do meu e do teu espírito nessa noite. Ele olha para mim e para você, né? E esse louvor ele mexe tanto comigo. Eu lembro muito dos jovens reunidos aqui nos sábados. A palavra que o Senhor trouxe no meu coração, eu compartilhei com eles em 2013. Talvez eu já tenha ouvido em outros momentos. E até antes de eu sair de casa, eu estava comentando com o Pedro que no dia que nós estávamos aqui reunidos, né, e falamos dessa palavra que vamos ler agora, a gente convida a ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, ainda falei assim: Pedro, lembra da Lua, mãe do Zian, amiga da Olira? Fui dando todas as referências, né? E eu lembro que a gente ficou sentado, né, com os jovens aqui na frente do púlpito, e foi uma palavra muito abençoada que o Senhor falou conosco naquela noite. E eu creio que Ele quer que a cada dia, né,
É engraçado porque a palavra fala para nós que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E aí a gente vê, e não é só esse frio que nem está fazendo na região sul aqui nessa semana. A gente é habituado com o frio, mas tem feito um friozinho um pouco a mais do que a gente era acostumado a passar. E esse frio é quando eu e você deixamos de estar na presença de Deus, ou quando a gente acredita que mesmo em casa, que a gente vai estar lendo, orando, que a gente vai estar sempre fortalecido. E existem momentos que a gente vai realmente estar lá na nossa casa, vamos ser nós e Deus. E a pandemia foi uma prova disso, né? Tanto tempo que a gente praticamente passou isolado nas nossas casas, mas já se passou mais de 1 ano e meio, a gente vê agora a possibilidade das vacinas, as pessoas voltando, tomando um curso normal para as coisas de trabalho. Com certeza não vai ser mais como era antes, mas cada vez mais a gente percebe que os momentos em que nós nos colocamos em isolamento, aquilo parece que agrada, porque facilita muitas coisas na nossa vida. É fácil eu ficar em casa e transmitir o culto lá de casa. É fácil. Mas vir para a igreja, abrir o templo, esperar para que os irmãos venham estar conosco e para que a gente se organize e faça o louvor, para que a gente se organize e traga a palavra. E Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você. E quando ele nos dá esse tempo, esse privilégio desse momento de estarmos aqui em comunhão, é para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa sentir esse calor humano. Na primeira quinta-feira que a gente se reuniu aqui no presencial, Deus trouxe essa palavra, né, que nós fomos criados para sermos seres que se relacionam. Isso é nato em nós, de se relacionar. Então, que eu e você possamos lembrar desse infinito amor, dele que deixa lá as 99 no aprisco lá, e ele vai buscar aquela que de alguma forma se afastou. Se afastou às vezes porque a gente às vezes se preocupa com algumas outras situações, e aí as circunstâncias começam a ficar maiores, e quando a gente percebe, a gente já está distante. E a distância muitas vezes nos leva para uma zona de conforto aparente, de querer que a gente vá se mantendo isolado, sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite para falar que eu e você estamos aqui para ensinar as pessoas a se relacionar e para nos tirar dessa zona de conforto, porque é fácil eu ficar lá na minha casa. Ontem eu fiz uma visita, por incrível que pareça, para minha pastora, porque às vezes as pessoas olham e acham que a gente convive o tempo todo, né? E não é bem assim. Mas aí ontem o Espírito Santo, né, falou, vai lá, visita, né? Eu me convidei, falei, estou indo aí, vou tomar um café, né? A gente já vai se escalando, né, Lívia? E aí depois, no final, a Adriana falou assim, faça mais vezes isso, Ana, saia, esteja com as pessoas. E isso é bom, sabe? Porque daí a gente começa a perceber, eu comigo mesma, eu sou tão chata, eu não curto muito minha companhia, mas quando a gente começa a estar com as outras pessoas, a gente começa, aí a gente vai se adaptando, a gente melhora um jeitinho de uma coisa, de outra, e a gente descobre que a gente pode ser bom com as pessoas, né? Então assim, se às vezes a gente é bom sozinho, com as pessoas nós vamos ser melhores, amém? Eu vou te convidar então a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler vários versículos, tá, irmãos? Nós temos lido nas quintas-feiras a palavra, porque é a palavra que vai transformar as nossas vidas. Nós somos só um instrumento, e que a gente lembre de ser grato a Deus. Moramos num país livre, um país que ainda prega o Evangelho, e eu e você que temos essa possibilidade, não podemos negligenciar, nós não podemos abrir mão, porque as pessoas precisam da palavra e elas precisam que essa palavra chegue de uma forma genuína, de uma forma não corrompida. Então, que nós sejamos os instrumentos do Espírito Santo de Deus. Nós temos pecados, sim, muitos, todo dia,
Como a pastora comenta, né? Ela brinca com a gente peca com o pé, com a mão, com a orelha, com tudo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para deixar o nosso coração constrangido do nosso erro. E a gente tem a possibilidade de se consertar rapidamente. Assim que ele traz a nossa mente, a gente já pode se arrepender e pedir perdão. E que assim seja nas nossas vidas, amém? Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre nós, as pessoas. A partir do verso 19 do capítulo 13, diz assim. A Ada vai querer anotar, e a gente vai ler do 19 até o 30 e depois do 36 ao 43. Então aqui, um pouco antes, se depois você quiser ler em casa, Jesus estava explicando para os discípulos por que ele falava em parábolas, tá? E nós comentamos ali no início, né, antes do louvor, que era para que as pessoas as quais têm interesse em ouvir a sua palavra, elas vão entender. O Espírito Santo vai revelar. E aí, a partir do 19, ele vai falar da parábola do semeador, que diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouviu a palavra e logo recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Então ali Jesus estava explicando para eles, né, de uma forma simbólica, através da palavra, que muitos vão ouvir a palavra de Deus. Muitos vão ouvir e vão saber de Jesus. Mas ali ele deu 4 exemplos. Vai ter aquele que não vai ouvir, vai ter aquele que vai ouvir rapidamente com alegria e vai receber a palavra, mas ele não vai querer criar raízes. E quando vir as dificuldades, ele logo se escandaliza com a palavra. E aí vai ter aquele que vai ser semeado lá entre os espinhos, mas as riquezas do mundo, as atividades que o mundo traz, chamam mais a atenção dele do que o relacionamento dele com Deus. Mas existem pessoas, e eu creio que nós somos essas pessoas, que ele fala que vai ter um solo bom, vai ter uma terra boa, e que vai ser semeada a palavra e vai frutificar. E o que é ser semeada a palavra na minha e na tua vida e frutificar? É quando a gente ouve os mandamentos de Deus, aprende sobre os mandamentos de Deus, e isso gera em nós uma conversão. A Bíblia diz, né? Aquele que mata, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. E assim é o Espírito Santo ensinando para mim e para você. O que antes, na nossa vida humana, somente relacionada com o nosso eu, para nós era correto, ele começa a nos ensinar, nos constranger, de que agora não é mais daquela forma. E a gente pode agir conforme os mandamentos do que Deus tem nos ensinado. E aí no 24 disse assim Jesus: outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E então vieram os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio?
E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos lá e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques com ele o trigo. Mas deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aqui Jesus dá uma possibilidade para que eu e você também venha refletir. Se eu entendo que eu sou um solo bom, né? Que Jesus, a palavra foi semeada e ela tem frutificado na minha vida e na tua vida. Aqui, Jesus já estava comentando com ele assim: olha, então você é a pessoa que tem um solo bom, que foi plantado. Mas de repente, quando começam a aparecer os teus frutos, aparecem as lutas, as provações, começam a aparecer as pessoas que aparentemente, né, seriam boas pessoas, mas e aí o Espírito Santo começa a te mostrar que porventura está ali como um inimigo. Jesus falou, né, que ali foi um inimigo que veio no meio da noite e lançou joio no meio do trigo. Ou seja, são as circunstâncias que se dificultam na nossa vida quando eu e você estamos querendo dar os frutos de Jesus aqui na terra. Mas aí Jesus falou o que para eles? Eles falaram assim: não, então vamos pegar e vamos arrancar tudo esse joio. Como se às vezes fosse possível, né? A gente amanhecer e querer tirar todos os problemas, todos os pecados. E não é assim. Existe um tempo. Existe um processo para transformação. E aí o que Jesus falou para eles? Que não era para se tirar o joio, que era para deixar crescer. Que no tempo certo, quando crescesse, aí ia ser separado. E o que era o joio e o trigo? O joio é uma erva daninha, que ele vem para matar a plantação, vem para destruir ele. Mas, se quando ele está pequeno, ele está plantado ali, ele é muito semelhante com o trigo. E se na hora que você fosse puxar o joio, você poderia estar destruindo a tua plantação de trigo também. E aí o que ele ensinou? O que ele falou? Deixa crescer junto. E na hora certa a gente vai separar. Então o que o Senhor ele fala para as nossas vidas? Que é para eu e você permanecermos, continuarmos crescendo e dando os frutos que o Espírito Santo tem ensinado nas nossas vidas. E as lutas, elas têm um dia e uma hora marcada para terminar. As provações têm dia e tem hora marcada para terminar. As pessoas que veem como um instrumento do inimigo para atrapalhar os planos que Deus tem nas nossas vidas, elas também vêm com dia e hora marcada para poder ir embora. Porque no tempo certo vai se separar aquilo que são os bons frutos daquilo que não gera fruto. E aí lá no verso, a partir do verso 36, Jesus dá uma explicação do reino para falar para mim e para você o que é o joio e o trigo. E então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se aos seus discípulos, eles disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Assim será quando Jesus voltar para nos buscar. Assim será quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, ou seja, aqueles que praticam o mal, o pecado, e os lançarão na fornalha acesa.
ali haverá choro e ranger de dente. E então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então que eu e você possamos nessa noite estar atentos àquilo que o Espírito Santo nos ensina. Que nós possamos querer ser que nós possamos querer receber sementes da palavra de Deus sobre a nossa vida. E que a gente tem a semente, ela para poder gerar uma flor, uma boa folhagem, ou para ela gerar um fruto, ela precisa ser cuidada. E se nós não cuidamos das sementes que a palavra lança no nosso coração, essas sementes não vão frutificar. Aí é como a parábola lá do semeador, né, no caminho. Mas o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, o entendimento que o Senhor deixou para mim e para você, hoje eu e você podemos usar do nosso livre-arbítrio para sabermos aonde nós queremos estar. E eu não sei você, mas eu confesso que, olha, quando eu falo assim, eu sento ali para conversar às vezes com a Adriana, com o meu filho, com a pastora, né, com os irmãos que às vezes a gente está mais próximo, eu brinco com eles e falo assim, olha, eu quero ficar em casa, né, vamos fazer igreja em casa, tomar um chimarrão, né, que eu, se deixar, gente, eu sou bem folgada, né, eu quero só a vida boa, só aquela vida boa, mas é a vida boa da carne. Sabe aquela vida boa da carne? Que assim, é prazeroso, mas naquele momento. Mas não preenche o suficiente. Né? Não vou fazer, como é que se diz? Propaganda das empresas de sanduíche. Mas sabe esses fast food que tem sanduíches que a gente passa lá? Né? Daí tem a promoção com 2 sanduíches, a gente pega e come. Mas ele não alimenta verdadeiramente. Daqui a pouco o organismo da gente já está com fome. E assim, ó, se a gente ouvisse o direcionamento dos nutricionistas que estudam sobre a nossa alimentação, a gente comeria de uma forma mais correta, a gente alimentaria o organismo com os sais, as vitaminas, os minerais, tudo o que precisa, e não teria tanta deficiência assim para as coisas no nosso corpo. Mas a gente sabe que o corpo ele vai tender para aquelas coisinhas mais gostosas, as guloseimas são maravilhosas. Mas como tudo na vida, elas deveriam ter um período, um tempo. A gente pode comer? Claro que a gente pode comer. Mas a gente também tem que comer com sabedoria, para cuidar da saúde. E assim vai ser com a palavra de Deus nas nossas vidas. Assim vai ser com as sementes, que sejam nas quintas-feiras, seja no momento de jejum e oração aqui das quartas, seja no momento do culto do domingo, ou seja na nossa casa. Porque o Espírito Santo de Deus está comigo e com você em todo o tempo. Jesus mandou o Espírito Santo para estar conosco em todo o tempo, até a volta dele. Então eu e você temos que escolher cultivar as boas sementes da palavra. E para quem quer, assim, né? Se a gente fosse chamar aqui, talvez hoje, a Olíria para falar como que é sobre ter uma plantação, ter um campo, precisa adubo. E não é qualquer adubo que a gente compra. Se eu quero ter um resultado bom, eu tenho que ter uma boa terra, eu tenho que ter um bom arado, eu tenho que procurar sementes que sejam sementes puras, que não tenham misturas. E assim vai ser na nossa vida com Deus. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, a palavra do Senhor já nos ensina. Conversem entre vocês com salmos, com hinos. Louvem a Deus. Essa semana sabe aquele de repente, quando eu vi, saiu um palavrão da minha boca. Meu filho olhou assim, tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? Que não está vigiando? E o Espírito Santo de Deus, ele está falando para mim e para você. A zona de conforto, ela é boa, é ótima. O pecado, gente, ele é ótimo, ele é muito bom de se fazer, de se cometer. Ele é muito bom porque ele alimenta a nossa carne, ele é do momento. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa noite.
que as sementes da palavra de Deus vão depender do nosso cuidado para que elas frutifiquem. E um bom lavrador, um bom trabalhador, ele tem o resultado do seu trabalho pela medida daquilo que ele se dedica para fazer. Vamos vender bons imóveis e muitos imóveis se nós angariarmos muito, visitarmos muito, fazermos muitas propostas para vender. Assim vai ser no serviço dos eventos, assim vai ser no meu serviço que é vendas, e muito mais na minha vida e na tua vida com Deus. Então é normal, gente, passa esses de repentes aí na nossa semana. Há uns dias atrás tinha um pastor amigo do Pedro, e ele brincou lá na internet, ele falou assim, não sei vocês, mas de manhã já acorda e tá a música lá era a música lá do batom de cereja. Que ele falou, meu Deus, parece esse troço, né? Mina na cabeça. E é assim, porque a gente vive nesse mundo. A gente está aqui nesse mundo. Mas quando eu e você estamos ouvindo e vendo todas essas coisas, mesmo assim, o Espírito Santo, ele ainda sabe que há um espaço, há uma possibilidade de eu e você nos dedicarmos a cuidar das boas sementes. Que a gente até brinca, né, com as musiquinhas que tem. Mas elas não vão ter um resultado frutífero na nossa vida. O que vai ter um resultado frutífero são as sementes que o Espírito Santo lança. De amor, de paz, de benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. São essas sementes que Ele quer ver frutificar nas nossas vidas. E assim eu e você vamos ser as cartas vivas do apóstolo Paulo. Assim eu e você, as pessoas vão falar assim, nossa, mas tem alguma coisa diferente na tua vida. E aí elas vão saber que é o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite que você possa ter esse desejo no teu coração. Eu assisti esses dias um vídeo lá que a moça estava explicando sobre montar uma mesa. E assim, olha, eu gosto de quando assim, eu vou a algum lugar, ou eu sou convidada para ir na casa de alguém, ou sabe quando você se sente que nem num hotel? Que chega lá, a mesa está arrumada assim, está arrumada daquele jeito, né? E a gente tem que ensinar isso para nós, bem pertinho aqui. Isso gera trabalho, mas esse trabalho gera algo na vida das pessoas que a gente recebe, que é um sentimento da hospitalidade, do acolhimento. E isso faz diferença na vida das pessoas. Então que eu e você possamos estar sensíveis ao Espírito Santo, naquilo que nós precisamos mudar. Se a Maria Lúcia estivesse aqui com a gente, né, presencial, ela ia falar, né, para sair da zona de conforto. Né? Então a gente também vai fazer esse convite para ela sair da zona de conforto, sair do online. A gente precisa sair desse modo online, gente, que foi ativado em março de 2020. Não é fácil. Se eu fosse uma pessoa, eu queria ficar só no banco da minha casa. Mas que a gente possa virar essa chave, que a gente possa pedir pelo Espírito Santo em querer estar com as pessoas de uma forma cuidadosa. A gente sabe que a gente ainda não venceu essa pandemia, a gente sabe que ainda existe um processo que nem todos ainda estão vacinados, que as pessoas não podem ficar se aglomerando, mas não é dessa aglomeração que eu estou falando. Porque a gente pode estar junto, você aqui, o outro ali sentado, e nós compartilhando de momentos que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Mas que aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos levar, que a gente possa querer semear as boas sementes. A gente não pode deixar de semear a palavra, mas que a gente também possa querer cuidar das palavras que o Senhor semeia no nosso coração, para que a gente possa gerar um bom fruto. Amém? Amém. Eu vou convidar você que está aqui com a gente para ficar de pé. Nós vamos orar. Adri, tem algum pedido de oração? Pela família enlutada, né? A família Puzzi é enlutada, que é a vozinha da Renata, do Júlio, do Paulo, do Rodrigo, do Fernando, né? Faleceu. Pela recuperação da Rebeca e do Giba, que estão com Covid. Amém. Eles estão em casa.
Amém. Mais alguém dos irmãos que estão aqui querem fazer seu pedido de oração? Quer colocar algum pedido diante da igreja? Eu vou estar colocando então os pedidos do vaso de oração. Nós vamos estar colocando, né? Família da Rebeca, família do Giba, a irmã da Patrícia, a Tânia. Estamos colocando diante do Senhor. Vamos colocar a vida de Luquinhas também, o filho do Stabeline, né? E da Darly, que vai passar por um procedimento cirúrgico na próxima semana. Ele é uma criança de 2 anos e nós cremos que o Senhor ele tem vitória. Amém. Mesmo que a vitória não seja aquela que eu e você imaginamos, mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que nós possamos ter esses olhos espirituais para enxergar a cooperação de Deus nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, você que pode, Paizinho querido. Muito obrigada, Deus, por essa quinta-feira. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, Paizinho querido. Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, tendo o desejo no coração de semear a Tua palavra, Pai. A Deus querido, porque quem convence é o Espírito Santo. E a Deus querido, que sejamos semeadores da Tua palavra, mas que também, Senhor, sejamos ali, Senhor, como Jesus explicava, entre o joio e o trigo, Senhor. Que nós possamos cuidar das sementes que o Senhor tem plantado, semeado no nosso coração, da Sua palavra. Que nós possamos frutificar os bons frutos, Pai. E que aquilo, Pai, que não vem de Ti, que não Te agrada, Senhor, aquilo vai ser consumido, Senhor. Que não venha frutificar nas nossas vidas, Pai. Que nós venhamos a vencer as nossas limitações, Senhor Deus querido. Vencer, Paizinho querido, as coisas que muitas vezes nos agradam, humanamente falando, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a darmos passos de fé. Nos ajuda a lembrar do sacrifício. O sacrifício o Senhor já fez. Mas o Senhor deixou para nós a missão. Nós somos a Tua comissão aqui na terra, Senhor. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Paizinho querido, nós somos o sacerdócio real, Pai, que Tu escolheste e deixaste aqui na terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Somos embaixadores de Cristo. Representamos o céu na terra, Pai. Nos ajuda, Paizinho querido. Tua palavra diz, Senhor, que não há pecado, Senhor Deus querido, que venha sobre nós, Pai, que nós não possamos resistir. Então, Senhor, que o discernimento do Teu Espírito, Paizinho querido, desça sobre as nossas mentes nessa noite, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Nos ajuda, Senhor. Eu preciso, Pai, aprender a ser mansa. A ser mansa, Paizinho querido, porque a Tua palavra diz que os mansos herdarão o Teu reino. Paizinho querido, mansidão é fruto do Espírito Santo, Pai. E se a Tua palavra diz, Senhor, é porque é possível. E, Pai, eu Te peço nessa noite sobre a minha vida a Tua mansidão, Senhor. A Tua serenidade, Paizinho querido. A Deus, porque a mansidão, Senhor, faz com que a gente tenha amor nas palavras, Senhor. Senhor, a Tua palavra fala, Senhor, que a palavra branda, Senhor, a palavra suave, a palavra mansa, Deus, ela não suscita raiva, a ira nas pessoas que ouvem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a ser assim, Pai. A Deus querido, nos ajuda, Senhor, a vigiarmos, Paizinho querido, a todo tempo. A Tua palavra nos aconselha que da nossa boca saiam hinos de louvores e adoração, que nós possamos conversar com salmos, com hinos, Senhor Deus querido, enaltecendo o Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor Deus querido, que quer comais, quer bebais, seja tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a falar aquilo que glorifica o Teu nome, Paizinho querido. Nos ajuda, Senhor, a termos as atitudes que glorificam o Teu nome. A Deus amado, muito obrigada, Senhor, por essa quinta-feira. Os pedidos de oração, Senhor, que nós recebemos aqui, Senhor, que nós colocamos diante de Ti. Conforta o coração, Paizinho querido, de cada um, Senhor, da família Pugsley, Paizinho querido. A Renatinha, Senhor Deus querido, o Júlio, Pai, o Paulo, o Vini, Senhor, a Fernanda, Senhor, que são aqueles que nós conhecemos, estão mais próximos, Paizinho querido. Ó Deus, visita, Pai, com o Teu Espírito Santo, Deus amado. Ó Paizinho querido, sabemos que Tu deu o descanso, Senhor, para a vozinha deles, Pai. Mas, Senhor, a dor da perda, Senhor, machuca, Pai. Ó Deus, é somente Teu Espírito Santo que consegue, Senhor Deus querido,
apaziguar, acalmar, acalentar o coração, Senhor. Então, Paizinho querido, cuida deles. Assim como nós te pedimos, cuida, Senhor, Deus querido, da irmã da Patrícia, Senhor, naquela UTI, Senhor. Paizinho querido, nesse processo de entubamento, Senhor. Ó Deus amado, nós te pedimos, Pai, envia anjos guiando a favor da vida dela, Senhor. Paizinho querido, honra a fé da Patrícia, Senhor. Levanta a Patrícia, Senhor, Deus querido, como intercessora, Senhor, na vida da sua irmã, Pai. E que ela possa dar testemunho, Senhor, Deus querido, daquilo que Tu vais fazer, Paizinho querido. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Paizinho amado, e na vida daqueles que estão, Senhor, se curando, Paizinho querido, se restabelecendo. A família do pastor Binho, Senhor, a família da Rebeca, o Giba, Senhor, Deus querido, Pai. A Deus, que o Senhor continue guardando, cuidando, sustentando, Senhor. E a vida de cada um de nós. Cada pedido que está aqui, Senhor, dentro de cada coração. Senhor, Deus querido, eu te peço, Paizinho querido, que o Senhor esteja no seu tempo respondendo, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Paizinho querido, te pedir, Senhor, nos guarda debaixo das Tuas mãos poderosas. Nos cobre com Teu sangue, Paizinho querido. E, a Deus, nos reveste, Pai, a cada manhã das armaduras do Teu Santo Espírito, Pai. O capacete da salvação, a couraça do escudo da fé, a espada que é a Tua palavra. Calça os nossos pés, Senhor, com as sandálias para pregar o Teu Evangelho, Paizinho querido. Ó Deus, nos torna invisível, Senhor, ao olhar do inimigo, Pai. Ó Deus querido, nos ajuda a usar o escudo da fé, Senhor, para que nenhuma flecha, nenhum dado inflamado do maligno, Senhor, venha sobre nós, Senhor. Ó Deus, coloca por terra toda a retaliação, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, Paizinho querido, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa conta bancária, Senhor, Deus querido, sobre os nossos familiares, sobre aqueles que têm os animaizinhos domésticos, Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor. Porque nós cremos, Deus, no Teu amor, no Teu cuidado sobre nós, Paizinho querido. E, a Deus, que no dia das dificuldades, nos dias das provações, que nós possamos, Paizinho querido, permanecer confiantes em Ti. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, continuar semeando a Tua palavra, Senhor, para que o Teu Espírito Santo encontre corações dispostos a ouvir e a querer frutificar. E nos ajuda a cuidar das sementes que o Senhor tem lançado no nosso coração, que elas possam gerar frutos, Pai, frutos da Tua graça e do Teu amor. É o que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? No domingo, às 10 da manhã, teremos culto presencial aqui, né? Estamos convidados, convocados para estarmos aqui reunidos, né? Das 10 vai até umas 11h15, 11h30, e que você possa separar esse tempo para estar junto conosco aqui louvando a Deus. Amém? Deus nos abençoe.